E aí pessoal, aqui é a Carol e nós estamos em mais um dia do nosso quadro Papo de Bíblia. Hoje nós vamos falar do Evangelho de Mateus no capítulo 16. Vamos lá então? Aqui se inicia com uma fala de Jesus a respeito de um pedido que os fariseus fazem, que é o seguinte: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. E ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o céu está vermelho, e de manhã haverá tempestade porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar o sinal dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Aqui ele diz a mesma coisa que ele havia dito em outro momento, onde também lhe pediram um sinal, e ele falou que somente seria dado o sinal de Jonas, que assim como Jonas ficou no ventre da baleia 3 dias, ele ficaria morto, no caso, né? Ficaria ali naquele momento até a ressurreição 3 dias, até que ele ressuscitasse então. Então ele fala isso para os saduceus e para os fariseus, dizendo o seguinte: o que ele queria dizer com essa fala dele? Ele queria dizer o seguinte: vocês são uma geração adúltera e incrédula, vocês sabem interpretar os sinais do clima. É como se ele estivesse dizendo hoje para nós: ó, se o céu está fechado, vocês sabem que vai vir uma tempestade, vocês sabem que vai vir chuva, mas tudo que está acontecendo agora, vocês não estão vendo que são os sinais, que realmente eu sou o Cristo, que realmente é os sinais de que o reino de Deus chegou até vocês não estão interpretando os sinais, mas vocês querem mais um sinal além de todos esses que eu já tenho feito. Então aqui ele dá uma exortação, ele dá uma palavra de correção para esses homens, né, que na verdade eles estavam buscando alguma coisa contra Jesus. Eles sempre estavam tentando algo contra Jesus, procurando uma prova, tentando achar um ato falho, uma coisa que ele tivesse feito errado naquele momento. Então ele fala sobre isso, né? E uma coisa que me chama a atenção também nesse texto é o seguinte, que diz aqui um pouquinho mais no decorrer do texto, diz o seguinte. Deixa eu achar aqui pra vocês. Uma geração perversa e adúltera. Essa palavra é muito interessante porque perverso pode ser de perversão, de maldade, mas adúltera é uma coisa que me chama muita atenção. Por quê? Porque o adultério a gente tem como ato de traição, né? Quando o marido trai a esposa, quando a esposa trai o marido, é uma questão de fidelidade. E aqui o Senhor usa essa palavra. Vocês são uma geração adúltera. Por quê? Porque vocês traíram a Deus. Vocês deixaram de lado aquilo que era de Deus. Vocês traíram a Deus com coisas da sua carne. Vocês traíram a Deus, trocaram a vontade de Deus pelos seus costumes. Vocês trocaram a vontade de Deus por aquilo que vocês acham correto. E isso é um adultério contra Deus, é um pecado contra Deus. Então isso me chama muito a atenção aqui nesse texto. Em seguida, indo com os discípulos para o outro lado do mar, eles esqueceram de levar pão. E disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiram entre si, né? Eles estavam perguntando entre si assim: será que ele falou isso porque nós esquecemos o pão, né? Eles ficaram preocupados com essa situação porque eles sabiam que tinham esquecido o pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Aí ele vai falar assim: vocês não viram, aqui eu vou falar de forma mais resumida, vocês não viram o que eu fiz nas 2 multiplicações? Vocês não viram que eu multipliquei o pão e sobrou ainda, vocês recolheram mais cestos, sobrou pão? Então por que vocês estão preocupados em relação a isso? Falta de pão não é problema, eu tenho poder e autoridade para multiplicar comida se vocês quiserem. O que Jesus estava se referindo aqui, mais tarde eles vão compreender, é que Jesus estava falando sobre o fermento, que é o ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Então Jesus disse: tomem cuidado com o fermento, porque a gente sabe que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, um pouquinho de fermento altera todo um alimento que nós estamos fazendo, ali uma massa que nós estamos fazendo. Então Jesus estava dizendo isso: um pouquinho desse ensinamento errado que eles têm pode perverter vocês, pode tornar vocês pessoas incorretas. Então tomem cuidado com o fermento desses homens, dos fariseus e dos saduceus, que nós já falamos sobre eles, né? Até foi nos primeiros vídeos eu fiz tem um trecho ali que eu explico o que eles eram, como é que era a questão daquilo que eles professavam, daquilo que eles acreditavam. Então se vocês não viram os outros vídeos, voltem lá e assistam, né, que depois vocês vão entender um pouco melhor o que eu tô querendo me referir aqui. Em seguida disso, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Ou quem os outros dizem que o Filho do Homem é?
E aí responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E aí ele faz aquela pergunta tão importante: e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E nesse momento Jesus responde: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E então a gente tem esse versículo que é tão conhecido, né? Que Pedro teve um papel fundamental no decorrer ali da construção da igreja primitiva, enfim. Então essa parte aqui tão importante, né, que é tão conhecida, está aqui no capítulo 16 também, né, que é a confissão de Pedro. E depois, em seguida, uma coisa bem interessante, porque assim como Jesus diz para Pedro: Pedro, você é pedra e sobre você constituiria a minha igreja, mais para frente vai dizer o seguinte: quando Jesus fala prediz a sua morte e ressurreição, Pedro é o primeiro a dizer: não, Senhor. Aqui nos versículos 21 em diante diz assim, ó: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Olha só, até pouco tempo atrás, né, ele acabou de ter ali, acertar uma resposta, ter tipo assim, ó, de certa forma Jesus ficou alegre, né, com aquele momento que ele acertou aquela resposta, que ele disse: meu Deus, ele realmente teve o entendimento, ele realmente, né, tô aqui colocando uma situação assim para nós entendermos melhor, mas ele tinha acabado de ter um entendimento fantástico da parte de Deus, e em poucos momentos depois ele diz: não, Senhor, o Senhor não vai passar por isso. E passar por aquele sofrimento era o que traria para nós salvação. E Pedro não teve esse entendimento. Ele disse: não, o Senhor não vai passar por isso. Repreendeu Jesus. E o que Jesus disse? Jesus disse o seguinte: Pedro disse: isso nunca acontecerá. E Jesus virou-se a Pedro e disse a ele: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus repreendeu ele de forma severa, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque eu preciso passar por isso, esse é o momento em que eu vou trazer salvação para a humanidade. Então a gente vê que existem momentos que a gente realmente vai ter uma revelação correta, e em outros momentos a gente vai ter uma revelação, não vai ter essa revelação correta, né? Que foi o que aconteceu com Pedro. Em um momento ele acertou, ele falou realmente, ele teve uma revelação divina de quem era o Cristo, e logo depois ele já se perdeu ali nos seus próprios pensamentos e sentimentos, porque de fato ele não queria que aquilo acontecesse com Jesus, porque ele sabia que seria um sofrimento, né? Então depois disso Jesus fala: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E essa passagem que nós já falamos sobre elas em versículos anteriores, ela já foi citada, né, em capítulos anteriores. Porque quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Daí diz aquele versículo que é bem conhecido, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Então ele já faz ali, né? Ele já diz o que vai acontecer. Aqui no fim do capítulo ele já diz o que vai acontecer, a sua morte, a sua ressurreição. Se a gente observar o que acontece aqui, são coisas bem interessantes de serem observadas, porque lá no começo ele reforça ali a questão de que não será mais dado nenhum sinal, né? Quem creu no que eu fiz até agora, que creu que eu sou filho do homem, ok, esses vão ser os meus discípulos daqui pra frente. Vocês que têm um coração perverso, não lhes será dado mais nenhum sinal. Tomem cuidado, ele diz em seguida, tomem cuidado com os ensinamentos desses homens, porque são homens que têm um coração endurecido, não têm um coração sensível à voz de Deus, tanto é que compararam Jesus a coisas terríveis, né? Depois, por fim, ele fala sobre Pedro, depois ele corrige Pedro, ele fala sobre Pedro em questão da igreja, já lhe dá um spoiler, né, de que Pedro viria a ser para a igreja como um líder. Depois ele dá aquela correção para Pedro, né, e deixa bem claro que o que tem que acontecer, vai se cumprir o projeto de Deus. Jesus vai ser a salvação para todas as nações, inclusive para os outros povos, que nós estamos inclusos nisso, né. E depois, por fim, ele fala ali que o Filho do Homem virá na glória do seu Pai. Então já dá todo o desfecho da história, né? Aquilo que nós estamos vivendo, os últimos tempos que nós estamos vivendo, e o que vai ser ainda
daqui pra frente. Então a gente tem bastante informação aqui nesse capítulo e é muito interessante tudo que Jesus nos ensina aqui. Então eu espero que você tenha gostado demais desse vídeo, que você esteja acompanhando todos os demais vídeos. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu curtir, o seu joinha, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para as notificações, porque nós ainda temos mais alguns vídeos, ainda nós vamos postar até o final do mês de fevereiro, né? E depois a gente vai ter mais outros vídeos aí sobre os demais conteúdos do Novo Testamento, algumas coisas do Antigo Testamento nós vamos falar, então vai ter bastante coisa legal, bastante conteúdo. Então já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você ficar sabendo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo para todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus te abençoe.